Fala família palestra, meus amigos. Andreas Pereira, que joga de bola. E rendeu vários elogios pela mídia esportiva de todo o Brasil. Quero trazer para vocês o que falou o Benja, Felipe Melo, e na sequência tem um corte especial com uma análise sensacional do Zupac da ESPN. Quero deixar os créditos aqui na descrição. Bora conferir todas as análises, informações do Verdão. 4-1 em cima do Fortaleza. Que amasso, amigos. Mas já deixa o seu like, comenta o que você achou da partida, inscreva-se no canal e comente de onde você está nos assistindo. Deixa essa moral, deixando o like, hypando o vídeo. Bora lá. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Tadinho do Fortaleza, deu dó hoje lá no Allianz Parque. Que atropelo, que passeio do Palmeiras. Palmeiras não tem culpa que esse ano o Fortaleza desandou, né? 3 treinadores em 9 meses. E agora que o Fortaleza tá ali, lá embaixo, vai trazer o Palermo, uma aposta, né? Uma aposta de técnico. O Palmeiras não tem culpa, o Palmeiras jogou muita bola. Esse Andreas Pereira, o que ele joga é uma barbaridade. Para mim, eu já tinha falado antes, foi a melhor contratação do Palmeiras nesses últimos tempos. Para mim, mais até que do próprio Vitor Roque, ele joga muito. E o Palmeiras é isso, gente. Não tem novidade no futebol brasileiro. É Palmeiras, é Flamengo, é Flamengo, é Palmeiras, é Palmeiras, é Flamengo, Flamengo, é Palmeiras. Não vai sair disso. Poucos minutos para o término do jogo entre Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras não deu chance, né? O Palmeiras não deu chance para o Fortaleza, principalmente depois das mudanças do Abel, né? A entrada do Andreas Pereira, que eu falei na GETV, que é um atleta, uma ótima contratação do Palmeiras, e assim, chute fora da área, bola parada, o moleque é muito bom. 2 golaços, e realmente o Palmeiras aí na perseguição, 1 ponto atrás do Flamengo, passa o Cruzeiro, né? Temos campeonato, é isso aí. Agora é importante vitória do Palmeiras também, demonstra a força do grupo, né? A inteligência também do staff. O Abel, enfim, o staff dele. E moral para chegar na quarta-feira e classificar dentro de casa. De volta com o Sport Center, com os melhores momentos de Palmeiras 4, Fortaleza 1 em uma noite de Andreas Pereira. 2 gols, também com um Fortaleza no segundo tempo praticamente entregue. E aí o Andreas Pereira deitou e rolou. O primeiro gol foi de pênalti com o Rafael Veiga. Fazia tempo que o Rafael Veiga não marcava. Ele marca de pênalti, depois Sousa faz o segundo quando o Fortaleza já tinha um empate com 1-1 e o Sousa faz um segundo tempo, depois 2 gols do Andreas Pereira. 4-1 é o Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Gustavo Zupac. É assim, a gente vai ver agora o gol do Lucas Crispim num lance de ataque triplo, né? O Everton faz 2 grandes defesas, mas anteriormente no pênalti que a gente viu, o árbitro estava de frente pro lance. O pênalti foi claríssimo e o árbitro não foi capaz de ver. Ele precisou usar a muleta do VAR para marcar um pênalti na fuça dele. Tudo bem que em 30 segundos ele deu o pênalti. Okay. Sabe quando você fica naquela dúvida, será que foi, será que não foi? Vou deixar o VAR agir. Ele esperou isso, ele usou a muleta, né? E aí o Everton trabalhando muito bem no chute do Breno Lopes, né? Isso aí é uma ativação da chamada lei do ex. E o Everton foi muito bem. O Palmeiras começou bem o jogo, mas no primeiro tempo teve dificuldade de criar chances muito reais, né? Era o time reserva, claro. Só que no segundo tempo o time deslanchou. Dentro desse time reserva, o Abel manteve a estrutura da equipe, né? O Palmeiras joga com uma dupla de ataque, né? Vitor Roque e o Flaco Lopes. Hoje ele fez uma dupla com o Maurício e Rafael Veiga, os 2 por dentro, com o Facundo e o Ramon Sousa pelos lados. Os 2 jogadores, o Veiga e o Maurício, são muito bons no trabalho de bola, mas não são atacantes, né? Então o Palmeiras perdeu muito de força ofensiva para definir mesmo. O primeiro tempo foi razoável, embora tenha sido melhor do que o Fortaleza. No segundo tempo, o Palmeiras veio com muito mais volume, conseguiu trabalhar muito bem, criando muitas chances, né? Trabalhando muito até sair o segundo gol.
Palmeiras finalizou demais, terminou o jogo com 23 finalizações. E aí aparecem a partir. Essa bola não entrou. Bola não entrou. E mesmo se entrasse, o Facundo me pareceria impedido. E aí o gol do Palmeiras, uma bola longa do Mikael. O Maurício tenta fazer um pivô, mas ele não é um centroavante, não consegue fazer o pivô. E a bola passa e o Ramon Sousa de primeira acerta um chutaço para fazer o primeiro gol dele pelo Palmeiras. Então, assim, os goleadores do Palmeiras viveram uma noite importante, porque o Veiga não marcava há bastante tempo, o Veiga vem de uma temporada ruim, foi apenas o 4º gol do Rafael Veiga, e o Ramon Sousa marca o primeiro, e aí aparece esse cara aí, aliás, ainda não é esse cara aí. Aí aparece o Andréas Pereira, que vai fazer 2 gols para a equipe do Palmeiras, com muita qualidade, esse é o primeiro deles, né? Uma batida lindíssima, com liberdade. E o Andréas fará também o 4º gol. De um Palmeiras que, com o time reserva, jogou bem no segundo tempo. Quando entraram titulares, o time claramente melhorou. E um Fortaleza que preocupa demais, Marcela. Claro que o Palermo chegou agora, não tem culpa de nada, né? Tá tentando consertar o time. Mas é um Fortaleza de um nível de preocupação muito grande. É uma cara de rebaixamento gritante, a dificuldade que tem para jogar o Fortaleza. E hoje foi amassado pelo Palmeiras, especialmente no segundo. Olha, o time largou, todo mundo largou. andando, né? Então uma vitória O Andrés podia colocar essa bola onde ele quisesse. Confortável pro Palmeiras. Olha, ali, olha os números então desse Palmeiras e Fortaleza. E olha que era um Fortaleza que poderia ter terminado o primeiro tempo, depois daquela bola do Breno Lopes, com 2-1. Poderia ter terminado o primeiro tempo na frente do Palmeiras. Sim. Mas o Palmeiras depois deslanchou também no segundo tempo. Posse de bola 66% a 34%, 23 finalizações a 8%, 9 finalizações no alvo a 5 do Fortaleza, grandes chances 7-4, ações na área rival 28-15 e escanteios 11-2, muito pelo que fez também o Palmeiras no segundo tempo. Um Palmeiras que foi em busca da vitória o tempo inteiro, principalmente no segundo tempo, e aí também é covardia, né? Você entra com o time reserva, claro, pensando no jogo da volta contra o River Plate pela Conmebol Libertadores na próxima quarta-feira, e aí quando dá ali uns 30 minutos, peraí, deixa eu dar um pouco de ritmo, 20 e pouco, né? Deixa eu dar um pouco de ritmo aqui para os meus jogadores que vão entrar na Libertadores na quarta-feira. Aí você coloca Flaco, você coloca Vitor Roque, você coloca Andrés, Felipe Anderson e Evangelista. 5 titulares que entraram. Os 5 titulares você vai colocando, aí vai ficando ainda mais difícil para o adversário, e não só o adversário Fortaleza, qualquer adversário jogando com esse time titular do Palmeiras, que agora está muito encaixado, vai ter muita dificuldade. Vamos lá para o Allianz Parque, a gente conversa com o Rafael Valente, ele vai trazer um pouco do clima da torcida, como é que os torcedores estão se sentindo depois de uma semana, e uma semana mágica, hein, Valente? Boa noite e bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zupac. Boa noite ao fã de esportes. Estou aqui no Allianz Parque, na área em que a gente aguarda a saída dos jogadores para o ônibus da delegação. Vamos ver quem vai parar para falar com a gente. Você perguntava do clima aqui, muita festa no Allianz Parque, muita comemoração da torcida. Foi um jogo que já começou com uma certa festa ali, pela presença no time titular do Rafael Veiga, que recebeu inclusive a faixa de capitão, abriu o placar para o Palmeiras em cobrança de pênalti. Antes mesmo da cobrança, ele já estava muito ali ovacionado pela torcida, depois então do gol, foi uma loucura. Só que o jogo foi esfriando, né? E muito por conta do que vocês falaram. Palmeiras entrou com praticamente o time inteiro de reservas, o único titular, o goleiro Everton. E o Palmeiras começou empolgando, mas depois o Fortaleza conseguiu equilibrar ali as ações do jogo, chegou ao empate. Isso esfriou bastante a torcida do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a ser dominante no jogo, e aí quando entram os titulares, né? Aos 25 minutos do segundo tempo, entram 3. Entra o Lucas Evangelista, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O jogo já muda muito, a torcida volta a ficar acesa, e aos 30 minutos aí entram Felipe Anderson e Andréas Pereira, aí praticamente só deu Palmeiras, mostrando muita força, mostrando muito conjunto, muito equilíbrio. A torcida entrou no clima, fez muita festa, a gente sentiu uma sintonia muito importante assim, antes da decisão contra o River Plate. E aí trazer 2 detalhes que eu acho interessante para vocês, né? O primeiro é que antes da partida começar, o Abel Ferreira, ele falou sobre essa gestão de energia que ele tinha que fazer no elenco do Palmeiras para ter força máxima contra o Fortaleza. E aí ele explicou que a viagem, embora tenha sido da Argentina, né, de Buenos Aires para São Paulo, uma viagem que não é tão longa, foi muito desgastante. Os jogadores chegaram na manhã de quinta-feira por volta das 7 horas na academia de futebol, sem ter dormido, sem ter tomado café, foram tomar café, e ele até fez a pergunta, né, para o repórter que eu entrevistava, qual é o impacto disso? Qual é o impacto
para a questão física do jogador, quer dizer, então ele mostrou essa preocupação. As escolhas, ele falou que foi mais no sentido de ter força máxima e preservar os seus titulares, mas aí sim, pôs no final do jogo para todo mundo ali ganhar alguns minutos, o Palmeiras confirmar a vitória, confirmar a segunda posição no Brasileiro. O outro detalhe que eu trago é o seguinte, como o Kelvin está afastado por um trauma no pé, fruto de uma pancada que recebeu no jogo contra o River Plate, e é dúvida para a partida de volta da Libertadores no Allianz Parque, provavelmente a gente pode ter o Giai como titular, e ele começou a partida de hoje. Em alguns momentos ali o Abel passou alguns recados para ele, conversou um pouco com ele. A sensação que eu tive, e acredito que outros colegas que estavam por aqui também, é que agradou, a partida do Giai agradou, e a chance dele ser titular contra o River Plate é muito grande, viu, Marcelo e Zupac? Eu vou esperar para ver quem sai por aqui e chamo vocês qualquer novidade. Maravilha, Valente, em futebol. Sabe quem está achando isso também? Quem? Abel Ferreira. Já chegou? Ele está falando, vamos ouvi-lo. Vamos embora. Vencer o Fortaleza. Risco seríssimo, né? Uma tendência, corre um risco Fora de casa. do PC. Pois é, quem não tem nada a ver com isso é o Palmeiras, que está vivendo o seu melhor momento na temporada. Venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana. Venceu o River fora de casa, venceu o Fortaleza. E muita gente pode colocar, mas era o Fortaleza na zona de rebaixamento. Mas é um Internacional muito fragilizado. E o River fora de casa. Então é um momento muito bom, realmente, no momento da temporada em que o Palmeiras começa a demonstrar o seu melhor futebol. Sabe quem está achando isso também? Quem? Abel Ferreira. Já chegou? Ele está falando, vamos lá. ouvi-lo. Vamos embora. Às vezes parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Não é? Vivemos num país, aliás, num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras, de há 5 anos esta parte eu considero a minha casa. Mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, a fechar nos espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que eram as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas com uma chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso, sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos, por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Desta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram a vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar. Portanto, foi bom para eles e foi bom para nós. E é isto, todos somos um. Isso aí, família Palmeiras. Que aula tá dando o Verdão de futebol, hein? Deixando meu comentário aqui, cara, é só exaltar mesmo o trabalho do Abel Ferreira. Sei que às vezes, né, a gente passa uma raiva com o treinador, com o jogador, mas isso aí é normal, meus amigos. O que importa, né, é que o Verdão tem em mente, né, um projeto esportivo, tem em mente aí que o futebol não se faz do dia para a noite,
realmente com muito trabalho, com muito treino, com muito esforço. E tá dando resultado aí, meus amigos. Futebol diferenciado no Brasil que o Palmeiras está jogando. Tem que aplaudir, porque, olha, 4 do jogo anterior, que podia ter sido muito mais contra o Inter, e agora mais 4 gols. Tirando o pé assim, né? Antes de entrar em campo, né? Porque foram bem misto, né? Tirando o pé em força máxima. Mas quem entrou, representou e conseguiu aí baita resultado. 4-1 em cima do Fortaleza. O Verdão que afunda o Fortaleza de vez na crise. O Verdão não tem nada a ver com isso. E é isso aí, meus amigos. Mais 3 pontos para a conta. Verdão em segundo no Brasileiro. E torçamos para que os nossos rivais na briga pelo título, Flamengo e o Cruzeiro tropecem nessa rodada, não é mesmo? Comente tudo que você achou do vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço, fui!